Vamos permanecer nesse tema porque sobre as perspectivas econômicas vamos conversar agora com o Gustavo Moreira, que é o coordenador do curso de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo, todos estão classificando praticamente 2025 como um ano desafiador. O que você pode falar conosco? Tivemos muito ruído ao longo desses últimos 2 anos, ataques ao Banco Central, ao mercado, o governo garantindo que está gerando emprego, recorde de empregos, também atividade econômica surpreendendo. Queria que você falasse, então, qual que é o caminho justamente para 2025 nesse ajuste fiscal, que é o que parece, é o que todos querem aí, evidentemente, neste ano, o equilíbrio das contas públicas, numa sinalização positiva, inclusive. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Bom, o que a gente está olhando para 2025 tem um aspecto bastante relevante, que é justamente o equilíbrio fiscal, né? Quando a gente olha a trajetória da dívida do governo, a gente vai fechar o ano de 2024 ali na casa dos 63% do PIB, ou seja, a gente, Brasil, deve 63% do PIB. Para 2027, o mercado já está apontando para 74% do PIB, sabe? É uma alta muito grande, é uma expansão do endividamento muito grande, e isso está assustando o investidor. Tanto é que, se você olha no ano passado, né, 2024, 10 dos 12 meses, a gente teve saída de investidores da Bolsa. Porque justamente o investidor, ele olha, ele não precisa investir no Brasil. Ele tem 10, 20, 30, 50 países para investir. Ele está buscando o país que vai gerar, que vai oferecer maior oportunidade, maior retorno para ele. E quando ele olha aqui no Brasil, o governo com uma política fiscal expansionista, gastando mais do que arrecada, a inflação se acelerando. Quando a gente olha o Boletim Focus, né, que faz uma pesquisa com diversas gestoras, consultorias e bancos de investimentos, a gente já está há 3 meses tendo um incremento, tendo uma expansão da expectativa do IPCA de 2025. Ou seja, tem 3 meses que os agentes de mercado aumentam a expectativa de inflação desse ano. Então, o investidor, ele simplesmente olha, eu posso investir em outro país e vai me dar mais oportunidade, com menos risco. E isso que a gente tem que discutir como sociedade, isso que a gente espera que o legislativo, que o executivo discutam, porque a gente acaba entrando num dilema, né, numa discussão curto prazo, longo prazo. No curto prazo, é muito adequado você fazer uma política fiscal expansionista. Ou seja, gastar, fazer a economia girar, a população fica feliz, você gera mais emprego, gera mais renda. O problema é que a conta chega, né? Não adianta nada a gente gastar mais do que arrecada, pegar dívida, porque a gente vai ter que apertar o orçamento. Vai ter que apertar o orçamento muito mais daqui a 1, 2, 3 anos. E o que a gente está enxergando aqui, assim, nesse curto espaço de tempo, é que a escolha que foi feita foi justamente essa, a gente gastar mais do que deveria. E a conta está chegando, já chegou, né, essa desvalorização do real de, vamos lá, grosso modo, de 5 para 6 reais, é justamente isso, esse é o termômetro da economia, onde os agentes econômicos estão falando, o Brasil está mais arriscado, então eu vou sair do Brasil. Esse é um aspecto bastante relevante. Para esse ano, para o ano que vem, o mercado está esperando um crescimento de PIB de 2%, que é muito baixo. Tá? Muito em função do baixo investimento, também em função aí do aumento da taxa de juros, que o Banco Central ele tem um mandato muito simples, garantir o equilíbrio da moeda, buscar a meta de inflação. E quando você tem um estímulo muito forte do governo, né, quando o governo está gastando muito dinheiro, a economia aquece, porque existe uma demanda maior. E a única forma de você esfriar a economia pela taxa de juros é aumentando os juros. Então, a gente está num ambiente que, se eu fosse fazer uma metáfora, é o seguinte, você tem aí o governo colocando mais sal na comida e o Banco Central dando mais remédio para baixar a pressão. Tá? Você bota mais sal, a pressão sobe, então o Banco Central tem que dar muito mais remédio para a taxa de juros, tem que subir muito para justamente frear a economia e ele cumprir com a obrigação dele, que é a meta de inflação. Gustavo, para a gente poder entender, né? Então o governo sempre ressalta, o presidente Lula sempre falou, geramos 2,5 milhões de empregos, o PIB surpreendeu para cima, a atividade econômica está maior. Parece uma contradição, mas depois é o chamado voo de galinha. Eu queria que você explicasse, porque é isso, quer dizer, o país não tem essa produtividade para suportar tudo isso, é isso?
Por isso que a gente tem o voo de galinha e cai. Exatamente, porque quando a gente fala em crescimento econômico de longo prazo, a gente tem que falar em aumento de produtividade. Tá? Aumento de produtividade vem via investimento de capital físico, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, máquinas, indústria e crescimento em capital intelectual, seja patentes, educação e assim vai. Isso demora a aparecer, isso demora a acontecer. O que é muito mais rápido? É você gastar dinheiro, estimular a economia, o PIB cresce, mas ele cresce sem fundamento. Quando a gente olha o mercado de trabalho está muito aquecido. Então, a gente não vai conseguir crescer mais 1, 2, 3 anos nesse ritmo, porque não tem mais gente para entrar no mercado de trabalho. Então, isso acaba tendo voo de galinha, onde a gente tem um estímulo fiscal, o governo gastando mais, contratando mais pessoas, investindo mais, bacana, dura 1, 2 anos, mas isso não é sustentável. É como se você... Imagina o nosso orçamento. A gente está gastando mais, a gente resolve fazer uma festa. A gente organiza uma festa bacana de final de ano. Você gastou mais do que arrecadou, gastou mais do que sua renda. Durante ali a festa, durante aquele momento, maravilha, mas uma hora a conta chega. E justamente o voo de galinha é isso, você gasta muito, mas você não tem as bases, você não tem os fundamentos para que a economia cresça de maneira sustentável. Por isso que a gente está enxergando um crescimento de PIB de 2% para 2025, mais ou menos 2% para 2026, porque as bases não estão sendo construídas. Você está dando um estímulo que é temporário e que você não consegue manter ele por muito tempo. Agradecemos o Gustavo Moreira, coordenador do curso de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no Fast News. Gustavo, muito obrigado. Obrigado. Ótimo 2025. Para você também.